Olá, Dante, muito bom dia para você, meu amigo. Olá, Emanuel, bom dia, tudo bem? Beleza. Dante, o Senado mandou para a Câmara e o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira o projeto que altera as regras eleitorais lá, o projeto da lei do orçamento, que destina, é isso mesmo? 2,54 bilhões para as eleições. Eu estou lendo a cifra certa, Dante? Tá assim, ela abre essa brecha para esse valor, né? Foi como a gente conversou, acho que ontem, né, que esse tema foi tão debatido aí, acho que quando a gente conversou ontem, o Senado brecou algumas coisas, né? Brecou bastante coisa e voltou para a Câmara. A Câmara manteve alguns posicionamentos polêmicos ali que tinham ficado no começo, e isso está gerando muita discussão, porque no entendimento de muitos juristas, a maneira como a Câmara aprovou essa previsão, né, para o fundo eleitoral, ela abre muita margem para o temido Caixa 2. A gente conversou sobre isso também, né, mano, ontem falando sobre isso, e a gente tem, por exemplo, agora, pelo que a Câmara aprovou e que vai à sanção presidencial, pela verba que os partidos terão, eles podem, por exemplo, alugar imóveis, eles podem, por exemplo, pagar consultorias. Então, assim, são coisas que ficam muito subjetivas, coisas que abrem muita margem para a Caixa 2. Então, assim, a gente tinha antes o financiamento de empresas em campanhas, né? As campanhas eram feitas com financiamentos empresariais. Isso foi vetado justamente para evitar o Caixa 2. Aí agora os nossos congressistas vão lá e aprovam uma medida que vai prejudicar bastante a transparência, né? Se você pode pagar um aluguel, o dono do aluguel acha que aquele imóvel vale 50 mil, eu vou pagar 50 mil. E se aquele imóvel valer 25 mil, quem é que vai verificar isso? Quem é que pode garantir que esse dinheiro está sendo de fato aplicado na campanha e não entrando algum recurso por fora e não sendo maquiado de alguma maneira? Quem garante que essa consultoria foi de fato prestada? Quem garante isso? Como é que você pode tornar isso palpável? Então, essas coisas ficaram muito abertas com essa medida. Alguns parlamentares de oposição e alguns parlamentares que, inclusive, comungam ao lado do governo em muitos pontos, como Marcel Van Hoyten, lá do Novo, do Rio Grande do Sul, criticaram bastante esse ponto. O deputado Marcelo Ramos, que é daqui do Amazonas, do PL do Amazonas, elogiou a medida, né? Ele é muito aliado ali a Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, então ele elogiou a medida, disse que estavam só querendo regulamentar a questão do fundo, mas não parece a medida mais inteligente, mais benéfica à população, a maneira como a Câmara se posicionou, não. A gente precisa ver se o presidente, como é que o presidente Jair Bolsonaro vai se manifestar em relação a esse ponto. Ele pode vetar ainda. Exatamente. E a gente segue acompanhando esse caso. Agora, Dante, deixa eu mudar de assunto aqui. O líder do governo no Congresso, a líder do governo no Congresso, a Joyce Hasselmann, ela entra com um pedido de mandado de segurança para impedir a CPI da Lava Jato. Deixa eu te fazer uma pergunta que para mim é uma dúvida pessoal. Isso seria para tirar todo o poder do Rodrigo Maia, né? Porque o Rodrigo Maia tem dito que não vai instaurar essa CPI se não tiver lá um objetivo definido. Um objetivo definido, né? E, se eu não me engano, é o mesmo argumento que a representante do governo, a líder do governo, está colocando também, né? Exatamente, é o mesmo argumento da Joyce, né? Da Joyce Hasselmann. A Joyce, que inclusive esteve aqui recentemente, né? Fazendo sobrevoo ali, vendo essa questão da Amazônia. Acho que segunda vez que ela vem aqui desde que foi eleita deputada. Mas ela tá puxando essa frente aí, entrou com esse mandado de segurança, ainda não foi julgado, ainda não tem nenhuma definição a respeito disso. O argumento dela também é exatamente esse que você citou, é de que não há um objetivo claro em relação à propositura da CPI. Eles têm colocado também, inclusive, ela tomou essa medida apoiada por 21 parlamentares que se disseram enganados ali, se disseram que quando foram assinar esse pedido de CPI, não falaram o que era, não ficou claro o que era. Alguns disseram, inclusive, que seriam requerimentos, que estavam assinando requerimentos para outras coisas e não para uma CPI. Então, ela traz essa base, ela diz que representa esses 21 parlamentares. Causou estranheza essa relação, porque como é que um parlamentar assina algo sem ler, né? A gente imagina que ele tem ali um preparo, tem todo um tempo para se dedicar as coisas que ele está despachando, tem toda uma equipe, são tantos assessores, ele, né, tem uma verba de gabinete tão robusta para contratar gente competente, capaz. Como é que o cara vai e assina um negócio sem ler, né? Sem Eu já saber. ia dizer isso, Dante. Dinheiro para contratar, né, assessor é o que não falta no Congresso, né? Se o salário de um deputado é mais de 30 mil reais, aí ele tem mais de 100 mil reais, mais de 100 e poucos mil reais para gastar com assessores, e a gente sabe que eles são... Assessor não falta, né? Tem assessor para tudo ali.
Como é que o cara assina uma coisa sem saber o que é? Então não me parece a argumentação mais plausível, né, desse ponto. Me parece um pouco mais de pressão, de articulação, de jogada de bastidor mesmo para tentar inviabilizar a CPI que quer investigar, que a intenção é investigar os procedimentos adotados pela Força Tarefa da Lava Jato que foram revelados ali pelo aquele vazamento de mensagens pelo Intercept Brasil e por outros veículos parceiros. Sérgio Moro continua sendo alvo dessa CPI, Dante? A questão dele os atos dele enquanto juiz, sim. Né? Enquanto era juiz federal, os atos dele enquanto juiz federal são alvos dessa CPI, sim. Ele como ministro, não. Aí não alcança, ele não fica prejudicado. Mas claro que gera um desgaste político muito grande e é por isso que o governo está querendo tentar brecar essa CPI. A autora do pedido, que é a deputada federal pelo Rio de Janeiro do PCdoB, Jandira Fegali, ironizou bastante esse tipo de argumento dos governistas, da Joyce, né, que se posicionou em nome de todos eles. Falou que não dá, exatamente isso, que não dá para um parlamentar dizer que não assinou alguma coisa sem ler e que foi bem claro. E ela disse também que todos os pedidos que foram feitos, toda essa articulação foi feita por próprios parlamentares. Então ela disse que foi tratado de parlamentar para parlamentar esse tipo de assinatura. O deputado Rodrigo Maia, né, presidente da Câmara, também já falou que não vai instalar uma CPI às pressas, que não tá apressado, que precisa analisar essa coisa diretamente, que não é porque tem um pedido que preenche todos os requisitos legais de quantidade de assinaturas, né, lembrando que precisa de 171 assinaturas. Esse pedido de CPI teve 175, né? Só que 21 agora dizem que querem retirar, mas já tinha sido oficializado o pedido, então não pode retirar agora. Então o Rodrigo Maia disse que ainda vai analisar, que não tem pressa, então claramente está também fazendo uma articulação ali para não prejudicar o momento. Ele tem uma estratégia de comando das pautas bem definidas e imagino que na visão dele isso prejudicaria o andamento das reformas, de coisas que estão sendo trabalhadas ali e que ele quer sim o protagonismo. A gente sabe que a reforma tributária, por exemplo, ela tem proposta do governo, tem proposta dos parlamentares, então assim, ele quer fazer valer o peso dele, o peso do comando da Câmara. Né? Agora, por isso que eu te perguntei no início, quando a gente começou a falar sobre esse assunto, porque o Rodrigo Maia não é a primeira vez, inclusive, que ele se posiciona em relação à CPI. Ele só vai instalar se realmente tiver aí um objetivo muito bem definido, o que poderia deixar os governistas tranquilos, mas parece que o governo não quer esperar pela boa vontade, não quer ficar na mão do presidente da Câmara, não quer ficar... A presidente da República já esteve assim, né, na época de Eduardo Cunha, e deu no que deu, né? Deu no que deu. O que era conhecido como, que foi chamado, inclusive, em plenário de achacador, né, pelo Cid Gomes, na época, que tinha sido ministro da Educação. Eles estão, acho que todo mundo está bem vacinado com essas artimanhas. Aí não dá, sabem que por mais aliado que seja, não dá para confiar muito em palavra de político. Então, se houver uma decisão judicial, né, é muito mais seguro, é muito mais tranquilo para o governo lidar com essa situação. Mas eles certamente estão se cercando de todos os lados aí. Vamos ver como é que vai ficar, qual vai ser esse posicionamento da Justiça em relação a isso. Exatamente. Agora, um último comentário. Ontem, no fim da nossa interação, a gente mostrou um documento aqui de uma licitação com os valores interessantes e confusos do preço unitário de garrafas de água mineral. Eu vi esse assunto na capa do Jornal A Crítica hoje, né? Manchete do Jornal A Crítica, que foi uma pauta, foi pautada, inclusive, por aqui, pelo Manhã no Ar, né? Pelo nosso querido Walter aí, que passou essa sugestão pra gente. E eu tenho, inclusive, uma novidade a respeito disso. Eu já ia te perguntar se tem algum posicionamento da Prefeitura. Já que a gente entrou nesse assunto, é curioso, daqui a pouquinho tá lá na Crítica.com, quem quiser acompanhar, não vai demorar muito, acho que mais uns 15, 20 minutos está no ar. A Prefeitura se posicionou hoje e falou que é normal pagar esse valor, né? Que é normal pagar um valor 169% acima do mercado por uma água. Né? É normal uma água por R$160? Não, 169% acima do preço, né? Aqueles R$160 eles consideraram erro mesmo, de fato de digitação, como a gente se manifestou. Entendi. Mas o preço que eles estão pagando nessa compra direta, que eles tratam como compra direta, é 169% acima do valor, né, de mercado da água. Se você for comprar uma, você paga 50 centavos. A Prefeitura está comprando, está pagando em 40 e 60. A Prefeitura achou normal, considerou normal. Então, para quem pagou 200 mil numa parada de ônibus,
não dá para esperar muita coisa. Não está saindo do bolso de quem está fazendo esse processo, deve ser normal. Deve ser normal, enfim. Eu quando pago água ali na Ponta Negra, domingo, R$2, assim, já dá, não, tem que levar contadinho ali para não ter problema, né? Dante, obrigado pela conversa, meu irmão, pelas informações. E, olha, para quem está acompanhando esse caso com a gente, daqui a pouco acessa lá critica.com, vai estar lá as informações tudo direitinho no portal. Vai sim. Obrigado, Emanuel. Até a próxima. Até a próxima.